é Giovana Salmazo. Ela mora na Ilha Solteira. Eu disse pra ela, saia daí, vá morar na Ilha Casada. Mas ela tá na Ilha Solteira ainda. Paz e luz, Giovana. Paz de luz, pastor, sua bênção. Amém. Deus te abençoe, Giovana. Amém. Ô, pastor, Sim, o senhor lançou ontem 2 vídeos a respeito de leis e pactos, né? E sei. neles o senhor descreve como que foi que aconteceu praticamente o primeiro pacto, né? Que foi entre Adão, Eva e Satanás. E depois o senhor fala também, não chegou ainda a respeito dos pactos feitos com Abraão e o povo. Mas o senhor fala nos vídeos a respeito dos filhos dos pactos. Então tem pessoas que querem se casar e fazem pactos com o demônio. Aí o senhor falou assim ainda que as crianças aparecem com estigmas, né? Uma deformação, uma calcificação no crânio ou alguma marca no corpo. Só que o que era destacado era o comportamento das crianças, comportamento assim mais agitados. Aí eu gostaria de saber mais a respeito, como que poderia estar sendo tratado essas crianças, por exemplo, se os pais antes fizeram um pacto com o demônio e depois fazem pacto com Deus, ou mesmo foi feito pacto com o demônio por sogra, mãe, algum antepassado, e os pais estão vivendo e as crianças estão tendo esse comportamento. O que pode ser feito para libertar as crianças e mudar esse comportamento? Ah, muito bem, muito bem. Você assistiu aí, né, falando sobre pacto. Muito bem, parabéns. Isso. Parabéns. Mas antes de eu falar sobre os filhos dos pactos, o que você Ah. entendeu lá de Adão e Eva? O que eu entendi foi o seguinte, que hoje toda a humanidade ela sofre essas consequências a respeito de sofrimento mesmo, né, na carne, crises e essa violência povos contra povos, ou mesmo dentro de casa tendo conflito, isso tudo é fruto do pacto que foi feito com Satanás, porque quando é feito um pacto, o demônio ele vem rogar o prêmio, né, a respeito do pacto. E o que Satanás vem rogar da humanidade, que foi feito o pacto lá com Adão e Eva, é o sofrimento, porque o sofrimento, ele gera, a pessoa quando sofre, ela gera uma energia negra, e essa energia negra é alimento para os espíritos. E com isso, com o sofrimento, com isso a humanidade passou a ser o gado de Satanás. Então, todo o sofrimento que nós passamos, eu vejo como pagamento por esse pacto. Então, o vídeo realmente é uma bênção. Quem não sabe ainda, está no YouTube, foi lançado hoje de manhã, né? Esse vídeo foi Uhum. gravado ontem sobre pactos, acordos e alianças espirituais, né, Giovana? E Isso, esse isso. pacto, acordos e alianças espirituais, eu começo falando do macro, né? Ou seja, as grandes alianças que houveram na nossa humanidade. A primeira de todas as Isso, alianças foi justamente de Eva com o Lúcifer. Depois, isso, né, entrou nosso pai Adão, também fez o acordo. Então esse acordo isso, aparentemente gerou uma involução na gente e passamos isso, a ficar meio retardados, meio abestalhados, nos matando, espetando a bunda um do outro por causa de ouro, isso, por causa de terras, de mulher, por causa de gado, né? A tal ponto que o mundo nunca teve sossego, é sempre um povo entrando no outro, roubando o outro, matando o outro, sempre em isso, conflito, desde que o nosso pai Adão fez esse pacto. Aí esse pacto também trouxe a morte, né, como resultado, que é um espírito, não é um anjo, é, a morte é um espírito, e trouxe a aham, fraqueza. Um homem, a barata voa, o rola-bosta voa, os caravelos voam, e o homem não sai do lugar. O homem é um dos animais mais fracos que existe na natureza, em termos de força, de velocidade, né, até de resistência à própria natureza. Né? Um cachorro ele pode passar a noite deitado no meio da rua, ele não tem nada. Muitos de nós seres humanos, se fizermos isso, adoecemos, né? Então, uhum. esse pacto começou no Jardim do Éden. É uma lei, né? Você entendeu lá que a lei é livre? Sim, eu entendi. Por que Deus E não foi impediu muito, de não, e Satanás foi fazer muito acordo com Adão? por causa do livre-arbítrio.
Porque o maior presente que Deus deu para todas as criaturas dele, tanto os anjos quanto a humanidade, foi o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio permite o ser humano decidir aquilo que ele quer. Foi interessante, o senhor também fez um comentário a respeito dos casamentos, né? Que o casamento, ele tanto é humano quanto é divino, quando ocorre o acordo entre uma mulher, que ele é traçado um pacto, e Deus não interfere. Tanto Deus não fica falando, ó, casa com essa, casa com aquela, deixa a pessoa usar o livre-arbítrio para fazer o pacto. E a sociedade também, porque antigamente você não escolhia nem o seu marido, quem escolhia o seu marido era seu pai. Né? Sim. E às vezes se casava por puro interesse. Por exemplo, o rei queria se defender, o outro rei queria invadir o reino dele, então ele oferecia a filha, fazia um acordo, a filha desse rei casava com o filho do outro rei, então os reinos se mantinham em harmonia. Isso aconteceu com o rei da Espanha, né, e de Portugal, ou seja, a filha do rei de Portugal casou com o filho do rei da Espanha, e acabou o rei da Espanha tomando o trono de Portugal, porque o irmão da mulher dele era muito novinho, tinha 8 anos. Aí nasceu o governo luso-espanhol, aqui no Brasil, luso-espanhol, ou seja, um governo misto de espanhol com português. Né? Então, havia muitos acordos. O casamento, ele não é algo só espiritual, ele é também, mas ele é algo material, ele é uma aliança, né? Uma aliança que é feita. Deus nunca se meteu. Deus podia ter dito, nenhum pai vai escolher o esposo para a filha, né? Não haverá casamento por interesse. E até a bigamia mesmo, que na época que Jesus Cristo falava, a maioria das pessoas era casado com mais de uma mulher, ele também não se meteu. Então isso é algo humano que Deus abençoa, né? É um pacto, é um pacto. Chiquinho quer casar com Chiquinha, e Chiquinha, tu quer eu? Aí Chiquinho diz, eu quero. E tu quer eu? Eu quero tu. Tu quer eu quero tu. Pronto, se ajunta, se casa. Ali é uma aliança. E agora Chiquinho, olha, nós temos que ir lá no pastor Joís pedir a benção, porque não pode ser assim não. A Chiquinha, tá bom, homem, a gente vai lá e tem uma lua de mel. Então ele vem aqui e abençoa. Então Deus abençoa, mas a decisão é de Chiquinho e de Chiquinha, né? E o interessante, pastor, que até então para mim não era claro, né, a respeito dos pactos, quando o pacto ele não afeta a salvação, né? Não. Então, mesmo que a pessoa tenha feito um pacto com Satanás, a maioria deles, né? A gente não pode dizer assim que os pactos não afetam a salvação, mas a maioria dos pactos não afetam a salvação. Agora, uns deles afetam porque inclui criança, morte de criança, inclui morte de pessoas, aí é outra, né? Mas a maioria dos pactos, o sofrimento é na carne, né? Pode continuar. Sim, não, e foi interessante isso, porque se a pessoa fez o pacto e ela se arrepender de coração, ela não vai perder a salvação dela. Não vai. Mas só que o problema é, se a pessoa um dia fez o pacto, ela se arrepende e ela quer fazer um pacto com a luz, o Satanás ele vai vir querer pegar de volta aquilo que pertence a ele. Então ele vai, se ele deu, por exemplo, um casamento, ele vai pegar os frutos do casamento. Não é? Exato. Ou seja, o benefício, né? O benefício não foi dado, né? O benefício foi dado. Então, ele vai querer o benefício de volta. O cara pediu dinheiro, riqueza e fama. Então, ele deu. Mas e agora? Não quero mais, mas eu vou ficar com riqueza. Não vai. E aí há um conflito. Ele tem que saber desfazer, porque não souber, pode morrer até pessoas, né? Entendi. Principalmente filhos que estão envolvidos nesse pacto. Temos pessoas na história muito importantes que fizeram pactos com o diabo. Um deles foi o Papa Silvestre, que é a cara de Sylvester Stallone. Eu nunca vi o cara tão parecido, parece uma reencarnação, né? O Papa Silvestre é a cara do Sylvester Stallone. Então ele fez um pacto com o demônio para ser papa, né? E o demônio conseguiu fazer com que ele fosse papa. Aí, antes dele morrer, ele pediu perdão, ele chamou um arcebispo, falou que tinha feito um pacto com o demônio.
Aí o arcebispo já conhecia esse assunto, aí ele disse, olha, para nós desfazer tem que ter a carta, aí tem que ter uma carta, né? Aí ele disse, a carta está escondida debaixo daquela santa. Aí correram lá, pegaram a carta. Aí, pronto, eu estou arrependido. Ele tinha medo de perder a salvação, né? Aham. Então, o arcebispo pegou e queimou a carta e quebrou o pacto. Então, o Papa morreu tranquilo com Deus. Temos também, na era medieval, um tocador de violino que ele era uma pessoa muito assim fracassada. Ele tocava muito bem, mas ele não tinha dinheiro, não tinha sucesso. Vivia nas boates, nos shows da noite, bebendo, tocando para beber, né? Tocava para Aham. beber, tocava para comer, mas não tinha progresso. Até que alguém ensinou ele a fazer um pacto, ele fez também um pacto com o demônio, né? O demônio apresentava para ele, ensinaram novas notas para ele, umas notas que até hoje os violinistas não conseguem fazer. Que nota é essa? E depois desse negócio, desse pacto, ele começou a fazer show e não tinha ninguém no mundo que não chorasse perante aquele homem tocando. Chorava, era muito forte, então ele ficou conhecido, né? Podia levar o homem mais forte, mais bruto, e ele chorava na hora que ele começava. E aí tá na história isso aí, né? Fora isso, nós temos Aham. centenas e centenas de casos de pacto com santo, pacto com espíritos, pacto com espírito desconhecido, pacto com o próprio demônio, né? É uma lei. Deus não proíbe e Deus não interfere. Chiquinho quer fazer um voto, quer fazer um pacto. Deus não vai dizer, epa, Chiquinho, não faz não, tu tá doido, cara. Não. Chiquinho é livre. Ele pode chamar e o mal vem, Entendi. né? Então, agora vamos ver as rebordosas, né? Aí você ouviu aí sobre os filhos? Sim, então, isso que assim, me chamou muita atenção. Porque quando se a pessoa às vezes conseguiu um casamento e foi através de pacto, mas ela não sabia que tinha sido feito ali o pacto para ela. Ou o parceiro participou e a pessoa não sabia, um dos cônjuges não sabia. E por acaso esse cônjuge fez um pacto, aquele que não sabia, fez um pacto com Deus. E começa a prestar atenção que os filhos ali apresentam características, porque foi feito um pacto com o demônio para a pessoa se casar, mas ela foi feito pelo outro, não por ela, entendeu? Sim, entendi. E depois ela fez um pacto com Deus, e aí ela começa a notar esse comportamento agitado no filho com Deus, e aí ela Sim. começa a notar de ser trabalhado nos filhos. O senhor passou algumas coisas em vídeos anteriores a respeito do que fazer. No caso, a pedra de gelo, colocar na nuca. Foi uma das coisas que foi mencionado em um dos vídeos para cortar esse canal, para fechar o portal, né? E o que poderia estar sendo feito, pastor? Porque assim, os filhos, eles acabam participando também do pacto quando os pais fazem, não é? É, eu. E Hum, como foi, assim, consequência? Os filhos foram consequência do primeiro pacto, né? Isso com Satanás. Agora o segundo, que foi feito com Deus, como pode estar sendo trabalhado? Tem alguma coisa que pode ser feita? Tem que fazer voto, tem que fazer pacto, os filhos têm que fazer pacto, essas crianças vão mudar de comportamento? Teria alguma receita? olha, eu quero aquelas pessoas que não ouviram ainda, eu vou mandar para todos os meus amigos, principalmente a lista dos. Porque vale a pena, viu, É, pastor? eu Nossa, vou mandar foi principalmente a lista maravilhoso. dos especiais, esse vídeo aí que o título dele é O Universo dos Pactos. O Universo dos Pactos, Alianças e Acordos Espirituais. Então, já vai no segundo vídeo. Então, vamos fazer o terceiro e o quarto. Sobre filhos é o seguinte, eu quero deixar bem claro que filhos que são frutos de pacto ou são oferecidos a santos ou a entidades desconhecidas, eles, os filhos, apresentam distúrbios comportamentais, né? Eu já acompanhei N casos. Os casos mais graves que eu acompanhei são um aceleramento que parece assim um tipo assim de doença mental, mas não é, de matutice, mas não é.
Então a mulher queria Parece imperativo. é imperativo, mas não é como se fosse imperativo, mas Não. a língua fala, a pessoa repete 10 vezes a mesma coisa. Então a capacidade intelectual diminuiu muito, isso em todos os filhos, né? A mulher queria casar com o cidadão, aí ficou se pendurando nos caibros da casa. Ah, eu vou morrer se eu não casar com fulano. Ah, eu tô com espírito, né? Aí chamava o fulano, desce daí, mulher. E a mulher pendurada nos caibros da telha. Ai, vou morrer, tô com espírito, ai meu Deus, vou morrer se você não casar comigo. Aí o cara convencia ela, mas não casava. Aí foram pra casa dos espíritos, né? Chegando lá, o bruxo tirou realmente o espírito, fez um acordo, né? Que na verdade, o que eu percebi que o espírito está lá na família, ele está começando a manifestar agora nos netos, né? Nos filhos, nos netos. Aí manifesta que cai duro mesmo, assim, em termos de transe, olho duro, boca dura, né? Então não entrei, não ajudei essa família porque eu não fui chamado. Então, Entendi. eu apenas observei, acompanhei, fiquei sabendo dos dados, mas ninguém disse, pastor Joilson intervém. Eu não vou entrar nessa, porque eu só posso se for solicitado, né? Mas eu observei todos eles, né? Alguns, o top, o que chegou ao top, tem conflitos sérios, né, com a família. O resto é separado e de falar assim. Agora são pessoas maravilhosas. Não são gente ruim, não. Não são maconheiros, não são ladrões, não são gente de briga, de matar ninguém. É um tipo de uma. Sei lá, não é, pastor João? É. Então é um tipo de um aceleramento que deu. E eu percebi que esse aceleramento, isso acontece quando duas raças muito diferentes se unem, ou seja, um negão com a galegona. Aí chama-se teoria do Blitz, né? Aí nasce o guri com tendência a ser superativo, né? O guri fala demais, conversa demais, então essa é a teoria do Blitz. Mas no caso aí não foi um negão com a negona, um brasileiro com um turco, ou seja, raças muito diferentes, né? Entendi. Então, quando há uma união de raças muito diferentes, há uma tendência ao superatismo. E também o guri não dorme direito, é muito ativo, tem dificuldade de aprender a falar, tal. Mas nos espíritos acontece isso também. Então, eu acompanho essa família de perto. A outra família que eu acompanhei, a maldição do oferecimento se manifestou da outra forma. Todas as mulheres são infelizes no amor. E são cada tipo de mulher, inclusive na época que eu era solteiro e acompanhava o caso, eu até me interessei por uma, mas elas são apaixonadas pelo marido, elas sustentam o marido e o marido toma-lhe chifre e ainda foge com outra, né? E não são mulheres feias, não, são coisas lindas, maravilhosas, mulheres direitas, trabalhadeiras, né? Agora se fosse assim uma mulher feia, mal amanhada, mal ajeitada na vida, não. A mulher direita, mulher de classe. Mulher que o cara pode levar para uma festa e apresentar como uma princesa. Mas os caras não querem. Eles ficam 1 ano, 2 anos, faz um filho, 2 e foge com uma rapariga bem feia. Todas as mulheres. Então, nesse caso aí, desses filhos aí, que são fruto de pactos, que começou com a avó, aí veio para a mãe das meninas, veio para as meninas, agora estão nas netas. Também não intervi, apenas acompanhei. Né? Outro caso bem pesado que eu acompanhei, trata-se de pacto feito com o demônio mesmo para casar. O cara queria casar com fulano, aí fulano não queria casar, então ele foi lá, falou com fulano disse, deixa comigo. E aí casou, só que quando isso acontece, o que acontece? O demônio exige algumas coisas, né? Então as mulheres dessa família também são infelizes. Agora, é um bando de analfabeta? Não, mulheres lindas e com curso superior todas elas, né? Então e também houve esterilização, só não pegou uma conseguiu ter filho, o resto o demônio esteriliza, não tem filho, perde útero, né? O cara casou, a mulher perdeu os ovários. Então esses espíritos que essa família ou estas famílias que vieram envolvidos em pactos, então os filhos recebem uma lapada muito grande. Mas só que tem como ser curado 100%? Tem sim, tem como, porque tudo que o mal faz, o bem desfaz. Agora, o que o bem faz, o mal não desfaz.
né? E todo pacto existe uma brecha jurídica, espiritual, que pode você entrar nessa brecha e conseguir. Se o exorcista ou o pastor, o sacerdote conseguir levar o tratamento até o final, porque na maioria dos casos não leva, porque quando chega na metade, o próprio povo se zanga contra os sacerdotes, entendeu? Entendi. Porque É, acha que não está resolvendo o não é que problema, não, você acho que não está fala? resolvendo. Nasce uma raiva muito grande, de repente, e isso, a gente que trabalha com isso, a gente já fica cabreiro, né? Porque assim, é uma revolta muito grande, e às vezes essa revolta choca o sacerdote, choca ele, porque o objetivo dessa revolta é afastar o sacerdote, Sim. entendeu? Uhum. Então, casos de doenças também, tipos de doenças comuns, casos de retardamento mental graves, né? Ou seja, podem acontecer na vida de qualquer pessoa, porém, na vida das pessoas que fazem pactos, existe uma investida nos filhos que estão envolvidos nos pactos. Para quebrar esses pactos, tem que ter cuidado, porque se o demônio tiver direito, ele mata o menino, a menina, ou a criança, ou quem for. Né? Então, Entendi. não pode ficar catucando a onça com a vara curta. Você tem que agir da forma que ele entrou, ele vai sair. Mas às vezes leva um ano, leva dois, leva três. Uma árvore que passou 20 anos plantada, não arranca assim de uma hora para outra, nem com uma colher. Me dá uma colher aí que eu vou arrancar esse pé de cedro aqui. Não arranca. Tem que ter um Uhum. plano. Agora a mãe ou o pai, ele pode intervir, passar na frente e impedir que o seu filho leve a lapada. Você está me E entendendo? como pode? E como pode ser feito isso? Geralmente você tem que saber como foi feita a entrada para você gerar a saída. Né? Hum. Por exemplo, já acompanhei famílias. Os homens dessa família são todos derrotados. Eu conheço essa família. Todos os homens são bebuns. Mas eles não são ruins, não. Não são homens maus, não. Mas eles não se interessam. Eles arrumam um trabalho, vai 2 dias, 3 dias, não vai. O patrão bota pra fora. E as mulheres são danadas. As mulheres são incríveis. Trabalham, sustentam, faz a feira. Mas todos os homens da família são derrotados. Aí eu fiquei, meu Deus, o que foi que houve? Aí a gente vai puxando conversa, joga uma verde, joga para colher uma madura, passa uma conversa para lá, porque a gente quer saber a fonte. O que foi que Sim. aconteceu? E um caso onde acompanhei um caso desse semelhante, foi um acordo feito com Santo Onofre. Santo Onofre é o santo dos bêbados. Né? Então, a parte negativa do Santo Onofre é bebida. É acomodação. Então o cara senta a bunda numa cadeira e vai beber e que o mundo se dane. E a mulher vai atrás da feira, cuida do filho, fecha a casa, abre a casa e o cara bebendo, não tá nem quer saber de nada. Está sendo influenciada pela parte negativa, porque tem a parte positiva e a parte negativa. Sobre os estigmas, que são as marcas que são feitas no cérebro, no corpo, entre a pele, são estigmas, Uhum. existem com santos, né? Tem pessoas que aqueles buracos que Jesus tem na mão nasce Aham. neles também do mesmo jeito, os buracos nos pés, ali já é fruto da adoração ao ídolo, né? Que está furado. Porém, é o seguinte, existem os estigmas que são lunduns, caroçozinhos, na maioria deles compridos, que podem aparecer nos corpos e o cara diz, eu não sei o que é isso, né? Aquilo ali é a Aham. marca do espírito, entendeu? Ou a criança nascer com o crânio perfeito, mas com caroço na cabeça, né? É um carocinho na cabeça, esse lundum aí pode ter sido feito pelos espíritos. E como se fosse uma forma de marcar, como a gente marca um boi. Aí pega o Eu boi, não mete a entendi. ferradura na bunda do boi, né? Aí o boi. Uhum. Pronto, Mete a marca, né? fica a marca. Porque se esse boi fugir, aí todo mundo vai saber, o boi é de Chiquinho, ó. Tem o nome aqui Chiquinho, né? Porque tem um Chiquinho pobre que é com CH. E tem um Chiquinho rico que é com X, né? Aham. Chiquinho, antes de quebrar as Demais. maldições, se escrevia com CH. Inclusive, uma das maneiras de Aham. quebrar maldições é mudando o nome. Mas aí vamos adiante. Né? Aí, antes de Chiquinho quebrar as maldições, era com CH. Chiquinho. Aí, depois que ele quebrou as maldições, ficou chique, virou fazendeiro. Aí, agora é Chiquinho com X. Aham. Né? Que é a mesma coisa. Chiquinho, chique. Né? Sim, É, sim. então, Giovana, os pais devem identificar nos filhos
algum comportamento estranho. Às vezes a maldição é da avó, às vezes é do pai, às vezes é da mãe. E tem crianças que já começam a sofrer desde pequenas, né? E tem algumas que, meu Deus, eu conheço algumas que vivem. Hoje é um rapaz de 20 anos, mas ele sofreu tanto, 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 tanto. E hoje ele vive dopado com remédios, Meu né? E Deus. a família não procura solução. Tome remédio, deita. Toma remédio, deita. Mas também quando para o remédio ele quer se jogar na frente do carro. O cara passou em 3 universidades, esse cara. Três Uhum. universidades. Alguma coisa aconteceu. Mas como a gente não conserta o mundo, né? Apenas a gente dá o alerta. Dá um alerta. Uhum. Então, se está havendo algum comportamento estranho nos filhos, na criança, toda criança é sapeca, toda criança tem birra. Deixando bem claro, Giovana. Tá me entendendo, Giovana? Sim, sim, então, Criança tem pastor. birra, às vezes fica com raiva da criança porque ele tá com birra, mas é porque ele tá com ciúme da irmãzinha, que ele tá com ciúme do pai. Aí você tá me entendendo, tem que ter uma psicologia muito grande. Agora, às vezes a criança começa a ter um comportamento estranho, sonhos, pesadelos estranhos. Ou E mesmo a fala da criança parece uma fala de adulto que não condiz com a idade. não, isso chama-se possessão infantil, que é um vídeo que eu estou preparando para fazer, mas não fiz ainda, até que os anjos me ordenem como orientar direito. Mas a possessão infantil é uma coisa horrível, é a mesma coisa de você ver uma criança doente, porque a criança é inocente, mas de repente a criança ela fala com a voz de adulto, ela fala, ela amaldiçoa como se fosse um adulto. Você é maldita, você não vai acontecer isso com você, não vai acontecer aquilo, né? Agora são crianças pequenas, de 5 anos, 6 anos, é coisa pequena, né? Então, quando se tem esses problemas, logo novo se percebe uma alteração comportamental. Sim. Aí deve saber o que foi que aconteceu. Quando souber o que foi que aconteceu, então vamos gerar o caminho inverso. Você está me entendendo? Sim. Então você gera o caminho inverso. Aí você entra no impacto. Você tem que saber fazer o pacto. Se não souber, o pacto não é aceito. Então, e saber o seguinte, que mesmo fazendo pacto, essa libertação demora 2, 3 anos para acontecer. Tem delas que acontece com 3 meses, mas tem delas que Pastor, demoram qual que muito. foi o prazo máximo, assim, o prazo maior que o senhor já pegou em termos de casos? Bem, se minha O mente não me senhor já pegou. engana, foi quase 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, uma coisa assim. Eu não me lembro bem não, é porque às vezes a minha memória falha um pouquinho, né? Mas é mais ou menos isso aí, o caso mais, né, é, Mais mais pesado, né? pesado. É quando não desistiu, porque alguns desistem no meio do caminho, né? Entendi. Por exemplo, eu já tratei pessoas que foram frutos de pacto com a Yara, né? E os demônios em cima, em cima, em cima, e tome pacto, e a gente tome briga aqui, oração, jejum. Mas chegou uma hora que ela disse, não, eu desisto e vou pra Macumba. E foi pra Macumba, né? Meu E tá na Deus. Macumba até hoje, né? Bem, é a chance dela. É o direito dela, né? O sacerdote É o cristão. livre-arbítrio, né? Aí quando ela chegou pra mim, ela disse, pastor, eu vou pra Macumba. Eu digo, olha, não vá não. Você é livre. Agora, esse problema que você tem já vem de lá. Então, como é que você. Não, eu vou e fulano vai fazer um acordo com ela. Então, não, não quero nem saber, eu não quero nem saber. Se você quiser ir, pode ir. Então, ela foi, né? Uhum. Ela foi. Ela queria ficar entre eu e ele. Eu digo, não dá. Aí é 2 mundos. Eu faço um pacto com o anjo, ele faz pacto com a Yara. Aí não dá. Ou lá ou cá. Não, pastor, mas eu tenho medo de morrer, de tal. Bem, o que eu posso fazer? Existe o risco, existe. Agora a gente está diminuindo porque a gente está fazendo a proteção. Não, é melhor ir para lá. E foi, né? Uhum. Então a questão da mãe que percebe que o filho foi fruto, ou filha, foi fruto de macumba dos avós, ou do marido, ou da esposa. Então essa mãe, esse pai tem que proteger o filho com mais força. O filho tem que ter um amuleto, tem que fazer um amuleto especial para ele, tem que fazer um pacto que envolva ele. A mãe tem mais, se for mãe, a mãe tem mais autoridade que o pai 10 mil vezes. Então é bem Entendi. mais fácil a mãe quebrar a maldição no filho do que o pai quebrar, porque a mãe tem mais autoridade. A mulher no mundo espiritual ela tem muito mais autoridade, a tal ponto que praga de mãe é a coisa mais terrível que existe.
Aham. né? É a coisa mais terrível que existe, é uma briga de foice, né? Para se livrar de praga de mãe. E quem está me ouvindo nessa hora e sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. Existem mulheres lindíssimas que não conseguem casar e às vezes quando conseguem, não conseguem engravidar Uhum. por causa de praga de mãe. E quando a gente descobre que é praga de mãe, aí a gente vai e quebra, ela engravida. Incrível, né? Muito, muito Incrível. incrível. É, pastor, Pastor, eu já fiz tantas inseminações, não engravidei. E é, irmã, eu já fiz inseminação ali, acolá, na clínica especialista da Baixa da Égua e naquela do Beleléu, tal, mas não consegui. Aí, não, vamos orar, vamos fazer pacto, a gente tome pacto. Aí chegou uma hora, eu disse, irmã, aí uma voz disse, tem muita praga, muita praga. Ah, irmã, vem cá. Uma voz me falou que tem muita praga. Sua mãe jogava praga em você? Qual o seu relacionamento com a sua mãe? Ah, pastor, ela é crente, mas ela joga praga em mim, como se, em nome de Jesus. Ela quer ver meu fim. Olha, achamos o buraco. Você entendeu? meu Deus, É, entendi. isso aconteceu de fato. E talvez a pessoa que sofreu esse problema está me ouvindo agora, né? É, ela me escuta, ela é membro da minha igreja. E quando a gente descobriu que era praga de mãe, eu disse, fulano, é praga de mãe. Eu lhe proíbo contar qualquer coisa para sua mãe. Eu lhe proíbo você contar para sua família. Qualquer coisa. Olha, faça assim, 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 assim. Ela fez e engravidou. Né? E ela já Entendi. tinha passado por clínicas, olha, na Suíça, na Espanha, clínicas caríssimas de US$ 30.000. Meu É. Deus. E ela fez, desistiu de tudo, ficou chorando. Eu digo, olha, isso vai quebrar, porque sua mãe não é Deus. Vai quebrar. Faça mais uma vez. Não, eu não quero fazer mais não, pastor. Eu já fiz tantas vezes. Somente 14 vezes. Né? Meu Deus do É. céu. Somente 14 vezes. Né? Eu digo, você vai fazer e vai engravidar em nome de Jesus. Aí a gente tem que correr atrás. Ô Jesus, tenha misericórdia. Ô Deus. E tome monte, e tome oração. E Deus tem misericórdia, porque Deus é bom. Né? Uhum. E graças a Deus Pastor, ela engravidou de um filho, de um homem. ai, Né? que legal. É, e agora é base de pacto com Deus. As pragas caíram por terra. Então, quando, vamos dizer, vamos citar uma situação hipotética, né? Aham. Hipotética. Vamos lá. Sim. Vamos citar assim: a mãe queria arrumar uma esposa para o filho. Aí a mãe pegou, fez uma macumba e fez um pacto com fulano de tal. Então, o filho arrumou cicrana, a pobrezinha bestalhada entrou de gaiata, né? Aí veio e envolveu crianças na história. Aí, né, esse caso aí tem que proteger bastante essas crianças. E ela tem que se proteger também porque ela está envolvida. Aí o que acontece? Entendi. Sonhos, vida travada, falta de horizontes. A pessoa vira uma lua girando em torno desse rapaz, né? E como tem espírito no meio, sempre tem perturbação, né? No meio desse pessoal. Então, qual é a maneira? É proteger a mãe e proteger o filho. Se o pai quiser Mas, quebrar, amém. Se o pai não quiser quebrar ou não acreditar, porque tem gente que acredita só para fazer, depois para desfazer não acredita. Eu conheço gente que fez pacto com o diabo, conseguiu as coisas do demônio, e quando é para quebrar, pastor, eu não acredito muito nisso não. Hoje eu sou crente da igreja fulana de tal. Eu digo, mas para você fazer, você acreditou, né? Agora, para desfazer, não aham. acredita. Não, pois tá bom, meu irmão. Fica na paz. Eu que eu vou ali, tchau, fui. Eu vou entrar nessa. Você tá entendendo? E o cara sabe que Entendi. o fato dele ter se convertido não foi suficiente, porque se fosse, ele não tava ligando para mim. Você tá entendendo, Giovana Entendi. Salmazo? Entendi. Se o fato dele ter se convertido na igreja do arco-íris celeste do pulo do gato fosse suficiente, Não ele não quebra o tava ligando para pacto. mim. Então ele ligou, pastor, eu fiz um pacto com o cão, assim, assim, assim. E o cão deu, deu. Ele cumpriu, cumpriu. Mas, pastor, pois bem, tem uma solução. A solução, como é que foi o pacto? Não, eu matei isso, matei aquilo, fiz aquilo outro, tal, cortei, botei cimento no corpo, tá assim. Tá certo, irmão, olha. Me liga amanhã que eu dou a solução em nome de Jesus. Então eu orei, eu disse, olha, esse caso é com o espírito tal. Eu chamei o espírito falou comigo. E ele não saiu. Você é evangélico, você serve de Deus, mas ele tá por aí. Não, tal, você faz assim, assim, assim. Ele disse, não, pastor, eu não acredito muito nisso não. Porque eu aceitei Jesus, levantei o dedinho da mão, né? Mas você tá com o benefício que o Espírito fez. Você tá aí,
montado em cima do benefício. Você acha Aham. que ele não está recorrendo não lá no tribunal do céu, não? E se ele ganhar, não tem anjo da guarda que te proteja. Não, pastor, eu não acredito muito, assim, eu não sei como é que é. Me explique de novo. Eu digo, não, eu vou sair. Eu vou sair porque a pessoa tá. Deixa ele se acordar por ele mesmo, né? Sim. Então, a questão vai muito da diligência. O mal só vence quando o bem não faz nada. Então, Giovana Sim. Salmazo, me diga aí. Filhos que estão envolvidos, sim. Agora, quando o filho é grande, ele também pode recorrer a livramento. Ah, tá. Então, se ele foi fruto de um pacto e ele está grande, ele já é adulto, ele pode fazer um pacto com Deus e ele se livra. Tem que fazer um pacto com Deus da forma. Você tem que analisar a forma que foi feito. Fala com sua mãe. A sua mãe era devota de quem? O que ela fez? Aí, se não encontrar, você chama o demônio e fala com o demônio. Porque o Entendi. demônio ele é obrigado a A dizer. se apresentar, né? Aí ele se apresenta. Exemplo. Um irmão chegou para mim e disse: Pastor Joilson, eu digo sim, eu sou evangélico desde tantos anos. Eu digo: certo, eu estou sonhando direto com Santo Onofre. E irmão, Olha. que santo é esse, hein, pastor? Eu não sei. Aí eu fui estudar o Santo Onofre, puxei a ficha do Santo Onofre, que ele era um ermitão, encontraram ele na floresta, mandava ele sentava, mandava ele ficar em pé, ele ficava, deixava ele no canto, desse comida, ele comia, se não desse ele dormia, né? Aí os caras olharam e disseram: esse cara é santo. Entendeu, Giovanni? Aí levaram para o mosteiro. Aí ele chegou no mosteiro, ele deve ter tido as qualidades dele, né? Senão o Papa não tinha Sim. tornado ele santo. Mas deixasse ele num canto, ele ficava. Se assim, vem cá, Enófilo, ele ia. Vai para ali, ele ia. Senta, ele sentava. Olha, Aham. você hoje não vai comer não, tá certo. Também se não desse comida, ele deitava e dormia. Né? E parece que ele gostava muito de beber. Então, era o santo. A característica negativa desse santo é pobreza, comodismo e bebida. Mas no caso do irmão, pegou pobreza e comodismo. Irmão, vai Entendi. acontecer um negócio ali, vem cá. Nada, eu tô deitado, rapaz. Vem cá, irmão, uma oportunidade, vem cá. Não, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí, eu falei pra ele: olha, se esse santo tá te atacando, se esse espírito tá te atacando, em nome de Enofre, então você vai ficar totalmente acomodado na vida. Você se acomoda com o Aham. mal, você não quer se levantar, né? Pode ter tendências a depressão. A própria pessoa sonhou com alguma coisa estranha, então ele vai ter que saber: tem algo estranho na minha vida, entendeu? Entendi. Teve um caso da irmã, inclusive ela deve estar me ouvindo, que ela contou pra mim que o criado mudo dela se mexia, né? Criado mudo. Sim. Ela disse: tem um rato aí, vamos pegar esse rato. Aí no outro dia pegaram, procuraram, abriram o criado mudo todinho, não tinha nem sinal de rato, porque geralmente tem um cocôzinho, né? Alguma coisa, né? Não tinha. Aham. Até que ela ligou e disse: Pastor Joís, tem um negócio estranho aqui. Toda meia-noite, entre 11 e meia-noite, o criado mudo se mexe. Aí quando a gente foi procurar, era um demônio hereditário, né? E ainda estou estudando o caso para saber qual é. Então, existe o sinal. A pessoa tem que estar alerta no sinal. E eu quero dizer, Giovana, que o inimigo tem direitos. Se ele conseguir o direito, ele ataca até Deus. Eu disse isso numa igreja que eu fui dar o estudo, os irmãos quase caíram para trás. Pastor, Aham. quer dizer que se o demônio tiver direito, ele ataca Deus? Sim. Pastor, e Deus não é todo poderoso? Pastor, tu tá com conversa. Eu digo: tô não, bichinho. Tu tá, não tô, tu tá, não tô. Eu digo: vamos pra briba, como diz o Matuto, vamos pra briba. Bora pra briba. Tá lembrado que a Bíblia diz que houve guerra no céu? E Sim. aí? O Satanás tava atacando quem? Era os anjos de Deus, e ele tava atacando o próprio Deus. Você tá entendendo, Giovana? Às vezes a gente não se acorda para alguns resultados, né? Aham. Mas ele, legalizado, ele atacou Jesus, ele ofereceu coisas para Jesus, ofereceu o reino da terra, porque quem foi que deu o reino da terra para ele? Foi Adão, né? Adão Eva, deu, na verdade, né? deu a Através do terra. primeiro pacto. Inclusive, olha, eu revelo ali naquele vídeo o universo dos pactos,
Porque a morte é um espírito, ele não é um demônio. A morte é um espírito. Mas a morte só pode matar o homem uma vez, não pode matar o homem duas vezes. Aham. Entendeu? Então, o pacto que foi feito entre Adão, Eva e Lúcifer gerou esse espírito chamado mortes, e ela sai matando no mundo inteiro. Matou até o Senhor Jesus. Apesar dela ter sido derrotada por Jesus, ela continua matando. Mas ela só pode matar um homem uma vez. Então a segunda vez ela não pode. E aí ela vai ser o último espírito a ser jogado no lago de fogo. Então é algo animado, algo vivo. Então, Giovanna Salmazo, essas questões de pactos pode ser feito com Deus, pode ser feito com anjos. Antigamente se fazia muito com anjos, a Igreja Católica cortou, porque estava vendo exageros e anjos duvidosos, né? Então a Igreja Católica cortou. E houve também muita questão do gnosticismo, né? Entrou no meio, e aí tudo mais. Mas até hoje judeus falam muito em anjos, islâmicos falam muito em anjos, orações de anjos, pedido de socorro, proteção, anjos, e aí por diante. Então os pactos existem e pode ser feito em qualquer época, em qualquer hora, e eles não é assim uma coisa só, eles variam. Eles variam. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, escute bem, é membro da nossa igreja dizimista. O irmão dela queria poder, mulher e dinheiro. Então o irmão dela foi em todas as macumbas, mesa branca, quimbanda, kizumba, foi em tudo tentando falar com o Lúcifer. E ele não se apresentou. Até que um dia, segundo ele mesmo contou, esse tal espírito se apresentou a ele na sala dele. O que é que tu queres comigo? Então ele disse: eu quero dinheiro, poder e mulher. Aí ele disse: eu vou voltar e direi para você o acordo. Então ele saiu. Quando foi com uma semana o espírito voltou. Isso é uma história verídica, Giovana. Tá me ouvindo, Giovana? Eu estou ouvindo, pastor. Giovana do céu, de Jesus Cristo. Então, quando foi com uma semana, Giovana, esse espírito voltou. Aí o espírito disse para ele, que eu não quero dizer o nome desse espírito: eu te dou dinheiro, poder e mulher, se você fizer o que eu mando. O cara: eu faço agora mesmo, amigo, eu faço qualquer pacto, onde é que eu assino? Aí o cara: você tem que prejudicar a sua irmã. E na época a irmã dele era bem casada, né, e tinha 2 filhos, era 2 ou era 3. E aí ele ficou pensando como prejudicar a irmã. Como a irmã estava com problema ginecológico, estava indo constantemente ao médico, o irmão chegou para o cunhado e disse que a irmã dele estava tendo um caso com o médico. Você está me entendendo? Meu Deus. Giovana, que coisa maquiavélica. Então assim, ele deu a dica, o espírito deu a dica, e a pessoa que achou um meio para prejudicar. Ele o irmão dela foi quem achou o meio, né? Porque o espírito precisava de energia negra para fazer alguma coisa. Como a gente precisa de dinheiro para fazer um culto evangelístico, a gente precisa. Então dinheiro no mundo espiritual é energia, né? Então o espírito falou: prejudique sua irmã que eu te darei o que você quer. Então ele ficou pensando. E a irmã dele, a maior amizade com ele com a irmã, até que ele viu essa brecha, que ela estava indo muito ao médico, e chegou para o marido dela e disse: sua esposa, olha, me desculpe, é minha irmã, mas eu vou ter que lhe dizer. O cara: dizer o quê? Dizer o quê? Não, eu vou ter que dizer. Não, será que eu digo? Fez aquele draminha, sabe? Aí o cara: o quê? O que foi? Diga logo. Não, eu quero dizer que sua esposa está tendo um caso com um médico, por isso que ela está indo tanto ao médico, mas eu não aceito isso. O marido olhou assim para ele. Ai, foi tão triste a história dessa mulher, Giovana Salmazo. Meu Deus. Quando o marido chegou em casa, chegou sentando na mão. Rapariga safada, puta. Pá! O que foi? Sua quenga. Pá! O que foi, meu marido? O que foi? Sua rapariga traidora. Madalena. Eu nunca lhe traí, meu marido. Nunca lhe traí. Não sentou o cacete. Pegou as malas e foi embora. E ela ficou chorando com os filhos novos.
depois ele deu a pensão e ela criou esses filhos até os 25, 30 anos, sofrendo. Aí ela disse para mim, pastor Joilson, tinha hora que eu chorava que o travesseiro molhava, então eu virava o lado do travesseiro e continuava Meu chorando. E eu chorei tanto que tinha noite também que não tinha mais lágrimas, eu chorava só gemendo. Saudade, solidão. Todo mundo acreditou, pastor. Ele espalhou para todo mundo. E todo mundo acreditou, porque ele queria sair bem na fita. E para explicar a saída dele de casa, usou o que o irmão dela disse. E o irmão dela fez um concurso numa multinacional alemã aqui no Brasil e passou. Aí os alemães chamaram ele para a Alemanha. Então ele foi para a Alemanha. Naquela época de vacas gordas da Alemanha, ele começou a ganhar muito dinheiro, Giovana. Alô, caiu? Oi, tô ouvindo. Não, o tô telefone ouvindo, tá quase pastor. arriando. Mas eu vou botar aqui a bateria. Então, Giovana, ele foi para a Alemanha, ganhou muito dinheiro, pegou muita mulher, né? Tinha uma mansão, um carro daquele alemão, BMW, e pegou muita mulher, teve muito dinheiro, muito poder, mansões. A multinacional deu uma elevação muito grande nele, gostaram dele de uma hora para outra. Entendi. Aí quando ela chorou e sofreu, chorou e sofreu, chorou e sofreu, aí a primeira filha casou. Ela chorou e sofreu, chorou e sofreu. E o demônio só alimentando, né? Do sofrimento dela, né? Aí quando o filho casou, o outro arrumou uma mulher, saiu. Quando os filhos deixaram ela, aí ela teve aquela paz. Aí ela respirou fundo e disse, agora eu vou viver. Aí tomou um banho de loja, começou a ir pro cinema, pro shopping. E ele começou a cair lá. Você tá entendendo? Ele viveu na boa lá 20 e tantos anos lá na boa. Quando ela começou a se levantar aqui. Enquanto ela sofria. Enquanto ela sofria. No momento que ela parou de sofrer, Giovana Salmazo, ele parou de vencer. Aí a multinacional começou a achar os defeitos dele, começou a mudar ele de setor. E ele adoeceu de câncer de próstata, né? Aí quando ela se ergueu, começou a ir pro cinema, sair com as amigas, tal, aí ele começou a cair lá, né? Aí começou a vender mansão, começou a vender o BMW, começou a vender as coisas. Quando o médico alemão desenganou ele, que ele estava com metástase, então ele pegou o paninho de bunda dele e voltou pro Brasil. Chegando no Brasil, ele é internado para morrer. Então ele chama a irmã e conta essa história. Meu Deus. Foi ele que contou a história. Aí chegou para a irmã e disse, tudo isso que aconteceu na sua vida, minha irmã, foi um fruto de um pacto que eu fiz com o diabo. Mas agora eu vou morrer, não me deixe ir para o inferno, me perdoe. E a irmã é tão grande, que ela perdoou. Que maravilha, né, Giovana? Eu digo, irmã, faleceu, pastor? Faleceu, morreu, foi embora. Né? Ele estava só esperando o perdão dela. Aí... E depois que ele morreu, o que aconteceu com ela? Não, ela depois que os filhos casaram, foram embora, completaram 30 anos, 20 e tantos anos, ela se levantou, ela continua solteira, não conseguiu mais nenhum homem, assim, mas ela vai para o baile, ela vai para o show, ela vai para o shopping, ela tem uma vida bem, eu tô orando para ela se dar bem, para ela, estamos fazendo pactos e votos para ela arrumar um homem e ser feliz o resto da vida dela, né? Entendi. Que ela ainda tá jovem, ainda dá para ter felicidade. Sim. Não, assim, mas aquele sofrimento, quando ela saiu do sofrimento, perdeu toda a força do pacto dele. É aquela gangorra. O que o demônio fez com ele ali foi uma gangorra. Ele tirou a energia da irmã e colocou e manteve o irmão lá em cima com a energia da irmã. Você tá me entendendo? Entendi, transferência energética. Chama-se fenômeno da transferência. Então ele manobrou as energias. Na verdade, o mal que fez foi o irmão, né? Foi o irmão. Porque ele não disse o que deveria ter feito com a irmã. O irmão podia ter matado a irmã, mas ele preferiu dizer esse negócio. Entendi. Praticamente ele matou 30 anos da irmã, né?
Sim. Então, Ela ficou é, morta. e ela dizendo e chorando, Giovana. E eu chorando aqui também. Eu digo, meu Deus, a irmã Isso. passou por isso, passei, pastor. Por isso que eu louvo a Deus que as pessoas ligam para mim, assistem a rádio. Às vezes tem gente que passa semanas inteiras para falar comigo, para contar, para ver se a gente dá alguma solução, alguma luz, né? Uhum. Então eu disse, olha, a questão agora é a gente orar para você conhecer alguém e ser feliz. Ainda há tempo. Graças a Deus que você teve Sim. os filhos, né? Agora não tem mais. Agora é arrumar um cara aí e viver a vida. Mas é Uhum. uma história pesada, né, Giovana? Muito, muito Muito, pesada. muito. Então, Giovana, existe isso. Gravamos o primeiro vídeo, né? O Universo dos Pactos. Gravamos o segundo, Isso. vamos gravar o terceiro e o quarto. E que o Espírito de Deus me ajude a ajudar as pessoas a se livrar de pactos errados e fazerem pactos certos. Agora, existem pactos que a gente não sabe se é certo, se é errado. Por exemplo, eu já vi empresa fazer pacto com. Como é o nome do santo? O santo dos caminhoneiros é São Cristóvão, né? Isso, São Cristóvão. É, já vi gente fazer pacto com São José. No dia de São José, a empresa não funciona. Ela perde em torno de 30 mil reais. Mas não funciona. Pode ser Aham. qualquer dia. Porque aqui no sertão, o dia de São José, em algumas cidades, é muito movimentada, dá muito lucro. Mas Ah, nesse tá. dia os alternativos aproveitam. Porque a empresa de ônibus diz, não, o dono tem uma promessa com São José. Também essa Entendi. empresa ó, nunca incendiou um ônibus, nunca houve um acidente grave. Essa empresa, eu observo ela, eu digo, rapaz, será que esse São José olha só, e ele é muito devoto a Deus, ele é muito católico, ele reza muito. E ao contrário de outras empresas que já houveram acidentes terríveis, né? Essa empresa que eu conheço, que eu não vou dizer qual é o estado, para não identificar qual é o estado do Ah, Brasil, né? Porque existem vários lugares do Brasil. Ela é muito sim. boa. Ela é boa, ela é harmônica. É até gostoso você andar dentro dela. Entendi. Aí ninguém pode dizer, é um pacto com o diabo. Não, não foi com o diabo, foi com o santo. Né? Mas Sim. eu sou crente, eu tenho que dizer, não, eu não posso dizer que é do diabo. Você está me Eu entendendo? entendi o que o senhor Mas quis dizer, pastor, sim. não foi feito um pacto com Jesus, foi feito com o santo. Mas eu não posso dizer que é com o diabo, foi feito com o santo, não foi feito com o diabo. Mas eu Né? entendi. É porque também tem a questão de santos, De religião, né? que é Umbanda e aqui em Banda elas pegaram também, né? Santos católicos e acabaram passando também. Como por Tem exemplo, Nossa Senhora da correlação, né? Conceição é amanhã, o dia de Nossa Senhora da Conceição, né? E é o mesmo dia de Sim, Iemanjá, que é na cultura deles, né? A Santa Nossa Senhora da isso. Conceição. Então, bem, eu estou aqui não para criticar essa ou aquela religião, eu estou apenas para explicar o que é pacto. Você está Sim, incomodado com o pacto, está dando errado, então vamos desfazer. Agora, como né? desfazer? Pastor, eu vou ali no pastor sapatinho de ferro e ele vai dar 3 gritos. Não funciona assim, não. Dentro dessa época todinha que eu tô na igreja, Giovana, a pessoa vai, faz, dá uns gritos. Aleluia, glória a Deus, tal. E depois o problema continua. Sim. É porque é questão de pacto, não é questão. O demônio sai e depois volta. Aham. Né? Então, a questão da promessa. Quando são coisas graves, quando filhos manifestam demônios, porque houve um pacto no passado, então tem que se proteger esse menino aí com ferro e fogo, né? Entendi. Pastor, ó, então além do pacto que os pais devem fazer, no caso quando é criança, também é necessário fazer as bencumbas, não é? E tem idades que A são proteção. perigosas, tem idades que são perigosas, que são 7 anos, né? 15 anos, né? 15 anos, aí depois se tem um perigo de 25 para 30, né? Então são Tá. essas datas São que épocas que pode se essa manifestar, época né? aí é como se fosse uma Manifestar. rebordosa, é como se eles tentassem uma liminar, tentassem uma coisa para obter o direito deles, né? E Entendi. não pense que o demônio esquece, ele não esquece.
Rapaz, eu fiz um acordo com fulano nem cobrou. Não cobrou ainda. Ah, tá. Você está entendendo? Agora todo mundo Entendi. pode pedir socorro, isso é uma lei. Ele não pode impedir da pessoa pedir socorro. Ele não pode. Entendi. Então ele não pode. Rapaz, eu vou falar com o pastor Joilson para a gente quebrar esse negócio. Ele não pode impedir. Né? Ah, Aí tá. se o pastor, o sacerdote, tiver legalizado, então poderá atacá-lo dentro de uma lei que prenda eles. Vamos citar um exemplo? Posso citar um exemplo? Pode. Vamos dizer que alguém fez um pacto com o demônio para matar uma criança todo ano. Se existe, dizem que existe muito por aí, né? Aham. Como eu não posso provar, eu não posso dizer nada. Mas se um cidadão Sim. desse quiser quebrar esse pacto dele, ele tem que fazer o inverso. Se ele ganhou dinheiro, se o espírito deu, que às vezes não dá, então o acordo não foi feito. Mas se deu o Aham. dinheiro, deu a firma, deu a fama, deu tudo, então tem como reverter isso aí, sem precisar matar a criança. Então ele vai ajudar recém-nascido? Seria isso? Você é muito inteligente, mulher. Você é inteligente demais. Agora ele vai procurar aqueles criancinhas que estão morrendo e vai pagar remédio. Ele vai fazer de tudo para Entendi. salvar essa criança. Ah, tá. Então você faz um efeito inverso, né? Então existe variações Ai, também. entendi. É, existem Assim para variações. afastar o sonho, assim para afastar o sonho ruim, que tem os ritos, né? Tem os ritos também para atrair, para fazer acontecer os sonhos bons. Então no pacto seria a mesma coisa. Você está fazendo com Satanás a É, morte, né? agora, Porque mata animal, mata pessoa. Então com Deus seria o contrário, ele traria a vida. com Deus seria o contrário. A lei dos pactos, ele vale para os dois mundos. A lei dos pactos vale para os dois mundos. Então, quando alguém Aham. faz um pacto com Deus, vamos citar Abraão. Abraão fez pacto com Deus para abençoar sua prole, sua geração. Isso. Por isso que os caras até hoje dominam e vão dominar o mundo. Não tem quem tire, não. Pode parar de comer maionese, pode parar de ir para onde for. Esses caras que estão Aham. aí são os filhos de Abraão, bro. Não, mas eles adoram a coruja, os olhos de ouro. A Salomão também não adorou. Sim. Então, é uma coisa hereditária, muito forte, que ninguém pode deter. É uma coisa que já vem de 6.000 anos atrás. Né? Não é uma coisa que nasceu ontem, entendeu, Giovana? Entendi, pastor. Giovana agora que tem 25 anos. Pastor Joilson, 33. Pastor Joilson tem, Pastor Joilson tem 30 anos, entendeu? É, Entendi. aí Giovana tem 20 anos, né, Giovana? Joana já tá com 33, pastor. Ô, mulher, vamos falar com fé. 30, idade de Cristo, né? Idade de Cristo. Não é? É. Então é o seguinte, o pacto que foi feito com Abraão. Vamos lá. Primeiro Abraão matou um bocado de animal e ficou chamando Deus para o pacto. E Deus demorou a atender. E os urubus vieram comer as aves cortadas. Os animais cortados, porque ele cortou um boi, cortou carneiro, cortou no meio, né? Aham. Porque ele perguntou, vamos fazer um acordo, Deus tal. Deus disse, eu faço, faça assim que a gente faz. Então ele ficou até de tardezinho, os urubus em cima, clá, uau. E o Abraão, sai, rapaz, sai, sai. Abraão podia ter desistido, né? Peraí, rapaz, eu fiz um Sim. acordo com Deus até agora, Deus não apareceu. Deus queria saber se realmente Abraão queria fazer essa coisa aí. Que Deus não se Ah, atrasa entendi. para canto. Depois, quando foi de tardezinha, Deus apareceu. Um fogo passou entre os animais, entre a parte cortada, e ali nasceu o pacto. Depois, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Tá lembrado? E Melquisedeque é um anjo. Sim. Então ele pagou dízimo aos anjos. Né? Fora outros mistérios que a Bíblia não relata que Abraão deve ter feito. Depois a gente encontra o voto de Jacó, quando Jacó fez o voto lá em Betel, de tudo que eu ganhar, certamente te daria o dízimo. Depois ele fez outros votos. Né? Aí temos vários acordos que o pessoal fez com Deus, vários pactos, várias alianças. Mas a aliança começou em Abraão. Entendi. Começou em Abraão. E a bênção veio. Quando Abraão dormiu com Agar, Abraão também fez uma aliança com Agar.
Mas Abraão não quis saber. Quando Sara mandou é, Agar embora, Abraão deu 5 litros d'água para ela e mandou embora. Aham. Abraão era podre de rico, Giovana. Abraão, ele era um magnata, como fosse um magnata do petróleo hoje, uma coisa podre de rica. Mas Aham. ele expulsou a Agar com 5 litrinhos d'água. Foi uma coisa Meu pobre. Deus. Ele obedeceu a mulher. Algum mistério aconteceu que ele obedeceu totalmente a Sara. Que Sara se sentiu Sim. ofendida porque Agar tentou matar o filho dela. Sim. Então, Mas mas também era. mesmo assim, ó, mesmo assim, Deus dá direito a quem tem direito, sim ou não? Sim. Então lá no deserto o anjo aparece para Agar. Agar foi safada também. Mas Deus disse: Aham. olha, o menino será grande. O menino tinha direito genético. A bênção também é genética. Ele vai ser Entendi. grande, ele vai ser poderoso, ele vai ser guerreiro. Aí a gente olha para Dubai hoje, aí fica dizendo, Dubai, os caras é rico, mas não sabe que Dubai é fruto de bênção, de aliança. Aham. Isso há muitos anos atrás, até 1920 por aí, os árabes, eles não eram pobres, mas viviam no deserto, com seus camelinhos, tal. Mas em 1920 descobriram o petróleo, que o petróleo movia as coisas. E eles ficaram podres de rico. Um árabe daquele ganha durante um dia o que você vai ganhar na vida toda. Aham. Os maiores investidores do mundo são três: a China, com suas fábricas, Dubai, com o seu petróleo, e os Estados Unidos. Então, o mundo gira ao redor desses três países agora, né? Sim. A Rússia está de lado, a Rússia não está produzindo mais nada, está capenga. Então, Aham. os árabes, eu estava lendo a história de um cara que comprou uma limusine e ele achou que o pessoal ia achar que ele era pobre. Então, ele mandou pintar a limusine de ouro. Meu Você Deus. entendeu? Aí eu tava olhando a limusine do cara, meu amigo, a marcha de ouro, e ele pintou toda a lateral dourada de ouro. Aí o cara da revista tá dizendo, não, que o carro ficou pesado, mas chama a atenção, um carro todo pintado de ouro. Os Nossa. tapetes são de ouro. Os tapetes que ele bota o pé. Então esse cara só Sim. pode ser abençoado. Não é? Existe uma bênção. Esse petróleo aí que eles lucram foi uma bênção que Deus deu, né? É o mesmo petróleo que nós temos aqui no Rio de Janeiro, é uma bênção. Mas aí os brasileiros começam a amaldiçoar o outro e o governo igual amaldiçoa não sei o que lá e amaldiçoa todo mundo. É porque tem gente que está de olho no nosso petróleo, viu, Giovana? É. Mas Pois é. mudando, Foi a Mônica Domingo que falou a respeito de Dubai, não foi? foi. Ela falou que ela falou assim que o príncipe fala que é ser proibido, né? Falar igual a palavra crise, falar que Não, tá passando, que é difícil. foi Ana Paula. Foi a Ana Paula que Ana Paula falou? conhece bem. Se você falar palavras negativas perto deles, eles com Ah, fé é em Deus verdade, foi não a vai Ana Paula. acontecer. A Ana Paula conhece bem o mundo árabe, né? Ela conhece Então, bem o mundo islâmico e o islamismo entrou bastante lá em Cabo Verde, né? Onde ela morava. A nossa querida Ana Paula é um sargento de Jesus abençoado, bem formada, viu? Eu não sabia dessa informação ela não. é. Em Israel, se você falasse mal do rei, amaldiçoasse o rei em praça pública e tivesse duas testemunhas, você ia pra caceta, ia morrer. Era. Então, era Então, uma lei que existia em Israel. Se alguém chegasse na praça, maldito o rei, rei safado, e tivesse duas testemunhas, e aham, alguém entregasse ao coronel do rei, o cara pega ele aí pra gente matar. Então, pra você ver que eles respeitam o poder da palavra, né? sim. Então, as pessoas que tiveram frutos compactos, né, aqui no Nordeste aconteceu muito no passado, famílias inteiras ficarem cegas. E não era diabetes, não era. Teve até uma que eu vi uma reportagem que os dois irmãos são cegos e o terceiro Ah, não era. Aí quando foi com 15 anos,
Ele andando de bicicleta, caiu uma queda, bateu a cabeça e ficou cego. É claro que é espírito, minha irmã. Você entendeu, Giovana? Entendi. Passou no programa de Geraldo. Se você botar no computador, programa de Geraldo, você vai encontrar lá que Geraldo visitou uma família que tinha dois irmãos cegos e que um dos cegos era marceneiro. Eu fiquei encantado. O cara fazia móveis. Móveis, Giovana. Cego. Fazia móveis. E ele contando a história da família, que tinha fulano que era cego, ele também, e o outro também era cego. Mas o outro, até os 15 anos, via normal. Aí vindo de Uhum. bicicleta para casa, caiu uma queda, bateu a cabeça e ficou cego. Tem alguma coisa espiritual aí no meio, Giovana. Claro que tem. Por que esse cara de 15 anos ficou cego? Para completar os três. Aí, não sei se é o caso deles, que eu não estudei e não fui lá. Então, alguns casos aqui na Paraíba são votos. Fizeram votos com Santa Luzia. Você sabe a história de Santa Luzia? Eu sei, a história foi o pai, né, que tinha. Ele arrancou os olhos dela porque ela viu, acho que linha do terra, não foi isso? Foi, exatamente. Por isso que ela tem os olhos numa bandeja, né? A estátua dela é os olhos numa bandeja. É uma santa boa, Isso. porém a parte negativa dela é muito forte. Aham. E às vezes não é nem a santa, às vezes é um espírito que o cara Que faz a acompanha promessa. ela, né? O cara faz uma promessa e o espírito pega. Aí age conforme ela. A lei dela, né? Qual é a parte Entendi. negativa dela? Que ela ficou cega. Então, vai ficar duas, três pessoas cegas na família. Então, vai lá. Então, isso é muito sério. Giovana, se você pensar que milhares e milhares de pessoas são prejudicadas por isso, e às vezes não sabem nem por que são prejudicadas, que esses vídeos que eu fiz não é para criticar ou mostrar religião ou querer chamar alguém para minha, é para Sim. ajudar em nome de Jesus Cristo. A quem quiser, quem não quiser pode continuar, mas no mínimo vai gerar uma desconfiança. O cara vai coçar a cabeça e dizer: oxe, parece que esse negócio que Sim. ele está falando é verdade. Você acredita nisso que eu falei, Giovana? Claro que eu acredito, pastor. Aí você acha o quê? O que, que você entendeu hoje falando comigo? De tudo isso, Ah, que nós temos que nos policiar muito em relação a pactos e saber que todo pacto tem consequência. E quando é feito um pacto, tanto com Deus quanto com o inimigo, né, com Satanás, eles vão vir cobrar. Como que Deus vai cobrar? Deus vai cobrar a nossa felicidade e também se foi feito com Deus. Por exemplo, vai ajudar o ministério, vai doar o dízimo, se compromete a fazer uma obra, outra, a pessoa também tem que cumprir o pacto, porque senão ela vai estar quebrando o pacto. Mas Deus não vai lascar a pessoa. não, Deus não vai. E Todo quebra. acordo pode ser desfeito, Agora, tanto com o mal quanto com o bem. sim. Por exemplo, o cara fez um acordo com Deus. Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer isso todo ano, assim, assim, assim. Mas de repente o cara não faz mais. Então, o que que Deus faz? O acordo foi quebrado, então Deus fica na dele. Isso. Mas quando Deus fica na dele, os espíritos que foram afastados voltam. Não é Deus que. Aham. Você está me entendendo? Já houve caso de eu fazer um pacto com a mulher, né? Não vou dizer qual é o pacto, de que forma, né? Então, Sim. para não identificar, mas foi feito o pacto. Então, aí chegou pessoas de uma igreja, disse: negócio de pacto, que nada, dá o dízimo aqui, ajeita, a gente se ajeita. Aí ela caiu na besteira, ficou. Aí de repente ela ligando para mim, ligando. Aí, ô pastor Joias, quero falar com o senhor, pelo amor de Deus, sim. Pastor Joias, meu marido perdeu o emprego, as lâmpadas estão estourando, as coisas estão tudo queimando, né? Pastor, me socorre, pastor, o que está havendo? Eu digo: eu não sei, eu vou orar a Deus. E me diga uma coisa: e o pacto? Foi cumprido? Que às vezes a pessoa cumpre o pacto que eu nem sei. A pessoa mesmo Aham. cumpre, né? Então está abençoado. Ela disse: não, pastor, porque eu estou numa igreja tal, e a igreja tal disse que não precisava, tal. Eu digo: pois chama o pastor de lá para resolver a situação. Não, pastor, eu fiz um. Não, peraí, o pastor. Eu fui falar com o pastor. Eu digo: foi. Aí ele disse o quê? Ele disse: não, que isso era coisa da minha cabeça. Eu digo: pois tá bom, continue com ele. Não, aí pronto, aí continua estourando lâmpada, queimando tudo, murro na porta de noite, e briga entre o Misericórdia. casal. Ou seja, tava assim um pacto, então o anjo do mal disse: opa,
ou lascar. Aham. Aí ela ligou e disse, não, pastor, o pastor lá não tem, ele não tem assim esse conhecimento, eu queria que o senhor, por favor, me socorra. Eu digo, mulher, é só você fazer o que você disse. E esse espírito vai ser afastado. Aí ela pegou, pastor, eu fiz a primeira vez, agora pastor, eu fiz a segunda, pastor, eu já fiz a terceira, pronto. Entendi. Parou de bater, parou de brigar. O marido arrumou um emprego bem melhor do que ele tinha, 2 vezes melhor do que ele tinha, o marido dela, que eu amo muito Aham. ela e amo muito o marido dela, né? Entendi. E oro muito para eles se darem bem. Então tudo na paz, né? Então tudo na paz, graças a Deus. Então, Uhum. quando a pessoa faz um pacto com Deus, cumpra. Porque se não cumprir, faz como Israel. Quando Israel não cumpria a parte dela, vinham os filisteus e atacavam. Não era Deus que dizia, ó, filisteus, ataca aí meu povo, lasca meu povo, porque eles estão em dívida comigo. Lasca. Não. É porque teve até uma vez que os filisteus mandaram espiar Israel. Israel estava em Ah, pecado, adorando ídolo, outros deuses. Aí o espia chegou e disse, olha, parece que eles estão sem a proteção do Deus deles. Eles estão adorando outros deuses. Aí o filisteuzão lá disse, rapaz, vamos atacar. Aí meteram o cacete em Israel. Eles eram entendi. sabidos, né? Eles sabiam que com Deus não Aham. podia fazer nada, mas sem Deus Eles tinham força. tinham força. Então, quando Israel se arrependia e se consertava, ou seja, voltava para o pacto, então o inimigo podia fazer nada. Aí Israel se desviava e vinha a Babilônia e levava. Não era nem questão de pecado, pecadinho ou pecadão. Era questão que Deus fez um acordo com Israel. E ele mesmo disse: se você me obedecer, comerá o melhor da terra. Se você não me obedecer, eu coloco você entre o bem e o mal. E vou até exterminar alguns de vocês, porque para manter a ordem vai ter que ter isso. Deus deixou bem Aham. claro o acordo de Deus com Israel, bem claro. Eu vou dar o que vocês querem: dinheiro, fama, domínio. Agora vocês têm que fazer assim, assim, assim. Porque o objetivo de Deus era Jesus, né? Sim. O objetivo de Deus. Mas o objetivo de Israel era poder, era domínio das nações. Né? Não sabe eles que Jesus ajuda, até hoje Jesus ajuda Israel. Olha, para você Aham. ter ideia, os judeus falam mal do Natal, mas lá o Natal em Israel acontece. E pessoas do mundo inteiro vão deixar bilhões de dólares lá. Se você botar na internet, você vai encontrar festas natalinas enormes em Israel, concerto. Até Roberto Carlos já fez um Natal em Israel. Você já viu Ah, Roberto Carlos é? no Natal? Pode botar aí, Roberto Carlos em Israel cantando. Então ele fez um show lindíssimo, né? Aí Israel também tem 3 passagens de ano. O cara chegou para mim, não, a passagem de ano não é em dezembro, a passagem de ano é em outubro. Aí eu digo em outubro e em abril. Gente, em abril também. São 3 passagens. E elas obedecem. Uhum. Agora, a passagem de ano que Israel mais ganha dinheiro é agora em dezembro. Porque vão magnatas do mundo inteiro, riquíssimos, gastar dólares lá e passar o ano em Uhum. Israel pagando um hotel com a diária de quase R$ 1.000. Nossa. Então, queira ou não, tanto o Natal quanto a passagem de ano são muito lucrativas para Israel. Israel não foi destruída porque os cristãos amigos protegem Israel. Os Estados Unidos protegem Israel. No passado, a Igreja Aham. Católica protegia Israel do islamismo. Né? Então, queira ou não, Jesus sempre beneficiou Israel, mesmo ela rejeitando ele. Uhum. Então, olha bem, o que Jesus Cristo veio fazer aqui, Giovanna Salmazo? Ele veio quebrar um pacto. Isso, aquele pacto que foi feito lá no Jardim do Éden. E Satanás chamou ele para fazer outro pacto. Vem cá, me adora, vem. Se você me adorar, eu te dou tudo. Aí Jesus disse: só o Senhor Deus adorarás, só ele servirás. Tá vendo os reinos? Tudo é meu. Foi me dado, foi me entregue. E aí, quando Jesus falou sobre reino, ele disse: meu reino não é desse mundo. Meu reino não é esse de Adão. Meu reino é eterno. Não é onde as pessoas morrem. Não é onde o leão come a zebra. Lá no meu reino, a zebra vai passear com o leão. E a criança vai montada no leão. Aham. Então o reino de Deus é outro. Quando
for tudo restaurado, não vai ser esse das pessoas se acabando, morrendo, sofrendo, sendo abandonadas. Mas o reino de Deus é algo espetacular. Não é esse reinozinho criado por um pactozinho entre Lúcifer e Adão que lascou todos nós, né? Mas esse pacto agora com Jesus Cristo gera a possibilidade de um reino eterno e de uma vida eterna. Então, Giovana, fica aguardando a terceira e a quarta parte do vídeo O Universo dos Pactos, tá certo? Não, tudo bem, pastor. Vamos E olha, fazer... vale a pena assistir o primeiro e o segundo, porque é fascinante e assim, tá muito claro, com muita descrição. Dá para fazer muita análise. Até eu conversava com minha irmã a respeito do vídeo, né? E a gente começou a identificar, assim, alguns casos. Não que a gente saiba que a pessoa tem pacto, mas assim, tinha determinadas situações a gente olhava e falava assim, essa criança tem comportamento esquisito. Então, começa a notar que... E aí, estudar a família, né? Então, nossa, tem coisa que não é comum esse tipo de comportamento, essa característica que a criança apresenta, principalmente criança na faixa de 5, 6 anos. Realmente, essa parte é uma parte muito melindrosa e é a próxima parte agora que a gente vai conversar, vai identificar, mostrar algumas soluções em nome do Senhor Jesus e orientar. Giovana Salmazo, para encerrar esse comentário sobre o universo dos pactos, eu quero que você faça uma oração. Eu recebi aqui muitos pedidos de oração. Eu queria fazer uma oração com você. São 11h25 da noite aqui. Aí já é 12h25, né? Isso. Eu queria que você fizesse uma oração por todos os ouvintes e por nós. Você pode fazer? Posso, sim. Pois fique à vontade. Tá. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua infinita misericórdia. Senhor, nós pedimos que o Senhor coloque Teus anjos com a espada banhada no sangue de Jesus Cristo para combater todo o mal, para combater toda cilada, para desfazer toda a amarra, para quebrar toda a seta de Satanás. Vem, Senhor Jesus, derrama o Teu amor no coração de cada ouvinte, vem dar um novo ânimo, vem, Senhor, suscitar alegria que Tu quer fazer, nascer no coração de cada um para Te acolher nesse Natal. Senhor, tira de nós toda tristeza, todo marasmo, toda ressequidão e vem colocar no nosso coração um novo ânimo. Senhor, muda a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e vem nos mostrar o que é necessário ser mudado para que nós possamos viver em abundância de vida em Ti. Amém. Amém, Giovana Salmazo. O Senhor Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Tudo de bom na tua vida, na vida do teu filho. Que Deus te dê um esposo maravilhoso. Que Deus te dê prosperidade e graça. Em nome de Jesus. Amém, Giovana? Amém, pastor. Amém. E muito obrigado por você participar da nossa programação da Rádio Paz e Luz. Amém. Eu que louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela vida da Alcione e das crianças, de Petros e de Giovana. Espero que esses comentários venham iluminar a mente de muitas pessoas. E ajudar, né? Queremos ajudar as pessoas compreenderem